Chegamos nessa cidade, a gente resolveu abrir uma loja de roupas. E quando fomos abrir a loja de roupas, eu fiz várias perguntas, vários questionamentos. E esses questionamentos, eles me ajudaram a criar o que eu tenho hoje, que é o método, que é o que eu ensino, né, aos meus clientes a gestão comercial. E esses questionamentos, fiquei dias sem dormir direito. Porque assim, eu parei no computador, sentei e pegamos o capital, eu vendi meu carro, era uma cidade pequena, não tinha recurso, nem emprego tinha lá. E aí eu fiz tudo, né? Todas as perguntas. Minha esposa, ela é administradora. Eu, na época, estava na metade do curso de contabilidade. Então, comecei a digitar, fazer perguntas. E, gente, quando eu cheguei na parte de lucro, a primeira coisa que eu fiz foi pegar a literatura que eu tenho disponível no curso de contabilidade, né? Curso de contabilidade. Já tinha biblioteca digital, busquei os livros sobre o assunto, comecei a ler esses livros. Peguei o livro da faculdade que usava na matéria, né? Li também. E eu não achei uma resposta concreta. Aí eu peguei os livros da minha esposa, né? Eu tinha acesso à faculdade dela. Ainda tinha terminado naquele ano, 2015, e ainda tinha, não sei porquê, mas tinham deixado o acesso lá da faculdade de administração. E eu entrei lá, pesquisei na faculdade, na biblioteca online, e eu fui ler. Os mesmos resultados que tinha aprendido lá na contabilidade eram o que tinha na administração. Mas sabe, ninguém entregar para você e dizer assim, olha, o lucro deve ser de tanto. Você que é prestador de serviço, o lucro é tanto. Você que é comerciante, o lucro é tanto. Você que é da área de alimentação, o lucro é tanto. Você que é da área de roupas, vestuário, o lucro é tanto. Não tenha. E aí, eu já tinha pegado amizade lá com alguns empresários, eu fui. Já os que não eram do mesmo nicho, que eram amigos nossos, eu fui bater a porta, né? Fui falar com uma colega que ela tem uma farmácia. E ela olhou para mim assim e disse, olha, eu vou ser sincero, a maioria dos preços que eu trabalho aqui na minha farmácia, eles são tabelados, porque, primeiramente, tem que ter uma concorrência muito grande, né? Então, a gente tem que ter um preço competitivo, porque se não tiver um preço competitivo, não vende. Eu disse, certo, mas qual a margem de lucro? E ela fez, eu não sei. Tem ano que a gente tem um lucrozinho, mas tem ano que não tem lucro. Tem ano que já chegou até a ter prejuízo. E eu fiquei assim, espantado, né? Nossa, mas como? Prejuízo? E ela disse, sim, prejuízo. E aí eu fui no mercado, né? Falei com um camarada do mercado, que era amigo nosso também, perguntando, tal, conversando com ele. E ele disse, rapaz, lucro? Faz anos que eu não sei o que é isso. Já estava começando a ficar um período bem difícil. Ele disse, olha, ultimamente tem só batido as contas. No começo aqui, quando eu comecei, eu tinha lucro. Mas agora está só batendo as contas. E eu cheguei em outra empresa, né? Na área de calçados, e perguntei para eles o lucro. E ele disse, olha, eu tenho um lucrozinho. Esse ano eu tirei R$ 2.000 de lucro. Tem meu salário, né? Mas de lucro eu tive R$ 2.000. Eu fiquei olhando, cara. 2.000? Ele, sim, 2.000. Então, percebi que as informações, até para os empresários que já tinham muitos mais anos que a gente, elas estavam desconexas. E eu fiquei naquela. Cheguei para minha esposa e disse, amor, como é que nós vamos formar o preço? Isso foi, olha, isso foi uma dúvida. Não foi algo que assim a gente disse, é 30%. Não, gente, não. Nós temos a tia da Avon, temos a tia do Boticário, né? E a gente entrou em contato com elas também. A tia da Avon disse o seguinte, meu filho, quando eu vendia a Avon, eu era muito nova para vender a Avon. Aí, falando, contou a história dela toda e não disse nada. Já a tia do Boticário disse só vender para a família, só comprava para consumir. Então aquilo, gente, isso me consumiu tanto, que nós não sabíamos mesmo como ia colocar o preço. Então o que acontece? A gente está assistindo aqueles filmes, né?
cara fala lá de engenharia reversa. Um tema massa, né? Onde você chega a um resultado, você vai desfazer todo esse resultado para poder entender como o cara chegou naquele resultado, tal. Faz a engenharia reversa da fórmula, onde você tem um veneno da cobra e você vai encontrar a resposta ao veneno da cobra através da engenharia reversa desse veneno e observa quem consome esse veneno não sente nada, tá? E eu fiquei foi assim uma dúvida muito pertinente. E eu disse à minha esposa, amor, tudo que nós fomos atrás, isso demorou mais de meses, tá? Não foi algo assim, não foi algo rápido, não, foi meses. Esse ponto aí do lucro e a margem de preço, você não tem ideia do quanto isso custou pra gente. E aí eu disse assim, amor, nós não temos uma definição. E ela disse, não, mas vamos colocar 30%. Eu disse, não, eu não sou amador. Se ninguém achou esse método, eu vou criar um método. Aí eu vou, pesquiso aí no YouTube, ppp, eu acho uma palestra do Sebrae. Nossa, cara. 1 ano de palestra. Uma hora de palestra lá. O cara dando uma palestra, aquilo tudo, e falando. Aí ele disse o seguinte, que as grandes empresas, elas têm entre 5% a 10% de lucro. Lucro operacional. Nossa, maravilha! Uhul! Ganhei o dia, aprendi, essa informação valeu, grandes empresas, nossa, que massa! Tá. Aí eu vou, como um bom estudante de contabilidade, eu vou e puxo lá o resultado de algumas empresas. Coca-Cola, Marisa, a Magazine Luiza. E o que eu percebi foi que esse assunto, ele é muito variado. Esse cara não estava falando a verdade, ele estava falando, eu não sei se para ele é grande empresa, a empresa que ele deve ter observado o estudo de caso dele. Mas, por exemplo, a Marisa, quando eu olhei esse resultado dela, no ano 2017, não, minto, no ano 2015, né? Que estava no ano 2015, depois eu olhei 2017 novamente, eu usei no meu trabalho monográfico. E percebe que o resultado dela deu negativo. E eu fiquei, poxa, Marisa. Nossa, Marisa é uma grande loja. E tinha dado o resultado lá negativo, né? O lucro dela foi negativo, então ela teve prejuízo. E eu fui investigar isso, por que ter prejuízo? Mas aí você percebe que quando uma empresa grande dessa, ela abre tantas e tantas outras em shoppings e tal, ela tem que usar recurso, né? Percebe que o recurso que ela vai usar, o capital que ela já tem formado lá atrás, então é o lucro que ela vinha acumulando lá atrás, ela usa como capital. Às vezes ela pode fazer o seguinte, ela pode se endividar um pouco, que é fazer empréstimos, ou ela pode abrir capital, que ela também, de certa forma, pode ter uma certa dívidazinha. Então, resultado, lucro, gente. Lucro é um assunto muito, muito complexo. Então, você saber a margem de preço final, você já começa a ter problema no lucro, porque esse 30% de 30% nem sempre é a resposta. Tampouco 5 ou 10% é a resposta. E você pode estar assistindo comigo e perguntando, certo, mas qual resultado você chegou? O resultado que eu cheguei foi que esse assunto, ele depende de N fatores. Como assim N fatores? Sim, N fatores. Primeiro você tem que entender a tua modalidade tributária, porque isso vai influenciar no teu preço. Percebe? Se você, por exemplo, é uma empresa do Simples Nacional, você tem ali um comércio pequeno e você vende até 15 mil por mês, você vai ter 4%. Isso vale para comércio e vale para indústria. Enquanto se você for um prestador de serviço, você já tem imposto no Simples Nacional 6%. Entende que esses dados eles podem fazer diferença lá no teu preço? Aí vamos entrar um pouco mais na questão do imposto. Se você tem uma empresa um pouco maior e já está ali no lucro presumido, né, prestador de serviço, você já tem uma realidade que vai desde 13,33%
até 16,33%. Você está no lucro presumido, obviamente. E se for no lucro real, uma realidade que nem se fala. Então, não há como assim dizer, é tanto ou tanto. Não há. Né? Você primeiro tem que entender que começa com a questão tributária. Você tem que entender qual é o teu faturamento. Por exemplo, o MEI, ele não tem esse problema. É até mais fácil para o MEI ele se preparar para isso. Ele tem um lucrozinho porque ele não tem esse problema. Contudo, o MEI, nós estamos vivendo um período de inflação, basicamente a inflação. E o limite do MEI não aumenta. Então, até para o MEI está complicado. Por isso que não dá assim para chegar para você e dizer, é tanto de lucro. É mentira. É mentira. Se alguém vai vender para você algo e dizer que você vai lucrar tanto, é mentira, gente. Você tem que olhar o faturamento. Tem uma série de coisas para sentar e para analisar, para poder responder. Porque primeiro você tem que entender o imposto, tá? Aí segundo, você tem que entender o tamanho da sua empresa. Se é uma pequena empresa, se é uma microempresa, uma média empresa, uma grande empresa, tudo isso vai te influenciar.